Em outro ponto sobre essa questão de comida também, eu li há pouco tempo um livro escrito pelo Saifedean Amos, um economista. Ele escreveu um livro muito bom sobre Bitcoin, o padrão Bitcoin, The Bitcoin Standard. E depois ele escreveu um outro livro para falar da moeda fiduciária, que é a moeda que a gente tem nos países em todo o mundo, uma moeda que o lastro dela é simplesmente a confiança na classe política, que no Brasil a gente sabe que não merece confiança nenhuma, né? E essa moeda ela é constantemente criada e a nossa riqueza é diluída. Então, todo mundo aqui tem reais no seu bolso, em Brasília estão criando reais agora, os nossos reais valem menos por conta disso. E aí ele começa a explorar as consequências desse processo ao longo do tempo. E uma das consequências silenciosas é na alimentação. Deixa Ele fala, a cara... alimentação pior. Se você pega lá o sorvete do passado, era leite, né? Você bota lá ovo, por exemplo, que você falou, bota alguma coisa para adoçar. E o de agora é um monte de produto químico, porque se eles continuarem mantendo as mesmas substâncias na composição, o preço fica muito caro. mais alto e aí você perde clientela. Então o que eles fazem? Vão tirando o cacau do chocolate, vão colocando mais gordura vegetal hidrogenada, vão tirando as substâncias mais caras, porque assim você consegue controlar o preço, você não perde tanto o mercado assim, porque se você sobe o seu preço e o concorrente não sobe, você perde mercado para ele. Só que a qualidade dos alimentos caiu pra caramba ao longo do tempo por conta disso. É até interessante falar isso, porque agora tá na moda na internet, eles colocam um comparativo, porque tem muita gente, eu cresci comendo pão de forma e tô saudável. E aí fala, posso continuar comendo pão de forma. E aí eles mostram lá a tabela de alimentos do pão de forma há 15 anos atrás e a tabela de alimentos do pão de forma, dos ingredientes do pão de forma de hoje. Então, e mudou antes muito no pão de forma também? Mudou, botaram, sei lá, uns 20 ingredientes a mais. Não é o mesmo alimento, né? Danone, por exemplo, linguiça, né? De vez em quando eu compro lá pra casa de um lugar que faz produção orgânica e tudo mais, e eles limitam as quantidades enfim, de químicos que colocam, então é uma linguiça mais tranquila, né? Uma linguiça mais saudável. Sim. Não é perfeita, mas é mais saudável. O Bruno adora, então a gente acaba consumindo, e aí o povo fala, você não tem problema em comer linguiça? Eu falei, essa aqui não, né? A sadia talvez não seja a melhor opção. A linguiça mais barata do mercado, talvez não seja a melhor opção. Nossa, eu falei, o brand, vou levar na cabeça aqui. Sadia tá tudo certo. Mas enfim, depende do que você escolheu, né? Então, comida de verdade outra coisa que vocês falaram que eu achei bem interessante é sobre o sabor do alimento. Eu costumo cozinhar apenas com sal e pimenta. E aí eu boto lá os vegetais, sal e pimenta, que são realçadores de sabor. Você não precisa botar lá o glutamato monossódico, o sazon, um monte de outros temperos, porque o alimento, ele é gostoso. E muitas vezes a gente nem tem noção do sabor do alimento, porque você nunca nem preparou o alimento da forma mais natural possível. Então, esse resgate é muito interessante e, obviamente, vai deixar a sua comida mais saudável e menos calórica. Inclusive, pegando um gancho no que você falou que é bem interessante, essa questão do paladar, ela tem mudado muito justamente por isso. Porque alimentos industrializados, eles têm sabores muito fortes, são sabores químicos, adoçantes, etc. E você acaba perdendo a sensibilidade para os sabores naturais. Uhum. Então, o que acontece muito com criança que é exposta, por exemplo, ao açúcar muito cedo? Ela não consegue comer frutas. Por quê? Porque a fruta tem uma doçura natural, é uma doçura leve. E aí você pega ali um alimento igual uma Coca-Cola, que tem um adoçante ali que é 300 vezes mais doce que o açúcar, cara, você não vai conseguir sentir o sabor natural da fruta. E aí a criança, muitas vezes, que é exposta a essa realidade, ela vai desenvolver o que quando for adulta? Seletividade alimentar. Então a seletividade alimentar que a gente vê hoje, que é muito comum, adultos que não conseguem comer frutas, adultos que não conseguem comer alimentos naturais, alimentos que não são industrializados, justamente porque foram expostos muito cedo, ou foram expostos, não importa se é muito cedo ou mais tarde, se você for exposto mais tarde também vai ter um dano, mas acaba gerando esse dano aí, esse efeito colateral. E vocês, quando foram pra cidade, vocês mudaram os hábitos alimentares? Tipo, embarcou na onda dos amigos, e aí viram consequências ou não? Vocês mantiveram essa raiz, assim, de comer naturalmente? A gente tentou manter o máximo possível. Naturalmente, na cidade, se torna mais difícil certas coisas. Por exemplo, leite. Você vai ter que recorrer a um leite de mercado. Você não vai conseguir achar um leite cru, um leite de qualidade, igual você... Vocês tomam leite hoje? Em Florianópolis, não. Por quê? Porque a gente não acha leite de qualidade. Depende da logo a polêmica. Esse é um ponto interessante. Eu consumo um alimento dependendo da qualidade que eu consigo achar dele. Ok. Então, a carne não é a mesma carne em todos os lugares. Existe uma diferença de um boi finalizado em soja, um boi finalizado em pasto. A gente que é de Rondônia, a gente come a carne comum lá do mercado. É incrível. Cara, você não consegue comprar uma carne premium aqui que tenha a qualidade da carne comum lá de Rondônia, entendeu?
Então, a carne não é a mesma, o leite não é o mesmo, o leite de caixinha não é o mesmo do leite de saquinho. O leite de saquinho não é o mesmo leite do leite cru que tu compra direto no produtor rural. Então, a qualidade muda muito de onde tu tá. É interessante E só isso. um adendo que nós, brasileiros, somos abençoados como uma das melhores carnes vermelhas do mundo. Isso é legal dizer. Aqui é muito plano, né? Nosso Brasil, o nosso território aqui no Brasil, ele é muito extenso, muito plano. Você tem lá Rondônia, você tem outros estados, Mato Grosso. o Mato né? Grosso, que é muito extenso e muito plano. Então o boi, ele acaba tendo uma qualidade muito maior. O boi consegue viver só de pasto. Então ainda existe no Brasil muita carne que chega no mercado que foi finalizada somente com pasto. Inclusive, a gente tá quebrando os americanos, né? No mercado da carne. Isso. A nossa carne é infinitamente superior deles, que é muito finalizada em soja. Então, quando você vai fazer, fica aquela gordura esbranquiçada, o gosto é diferente. Você consegue perceber nitidamente uma carne finalizada em pasto, um boi de pasto e um boi criado em soja. Vai mudar totalmente a qualidade daquele alimento. O que é engraçado? Quando é feito estudo científico, eles não fazem essa diferenciação da qualidade do solo, da qualidade da alimentação daquele boi. Eles pegam tudo e jogam como se fosse uma coisa A só. mesma coisa. Isso muda totalmente. Um boi criado em pasto é um resultado X na composição da gordura dele. Um boi criado em soja é outra composição de gordura. Não é tudo carne vermelha, entendeu? Não. O frango não é tudo uma galinha caipira e um frango de granja, é outro tipo de... Muda totalmente, entendeu? Mas é melhor comer carne vermelha com Ainda finalização assim, em soja do que É verdade. bife de soja. Ainda assim, o que eu quero trazer é o seguinte, o ponto é, existe diferença de Com qualidade certeza. dentro do próprio alimento. Claro. Toda carne vermelha não é igual, todo frango não é igual, todo arroz não é igual. Perfeito. Existe essa diferença. Perfeito. É que eu compreendo pra caramba essa ideia de vocês, né? Eu fico, inclusive, pensando no exemplo da avó. Porque hoje em dia o mundo tá tão complicado que as pessoas têm que contratar um profissional pra saber o que devem comer ou não. É Que é um muito nutricionista, né? A avó de vocês nunca foi nutricionista. Não. E aposto que ela não tinha sobrepeso, tava super Não. bem, tá chegando aos 103 anos, por exemplo. E talvez até ela saiba o que tem que comer, porque é aquilo que ela viu a vida toda, e quando chega uma coisa nova, você vai falar, nossa, aqui talvez não seja pra comer. Isso porque eu acho que tem a ver com o meio que a gente vive, obviamente, com a indústria trabalhando firme, tentando convencer a gente que talvez um Propaganda, produto alimentício é muito melhor do que um alimento em si. E a gente acaba sendo convencido, porque se você olhar, né, parece mais bonito. Esse alimento foi pensado. É. E eu lembro que antigamente eu tinha uma crença tola mesmo, de que se foi feito, está no mercado, alguém estudou para aquilo e tava tudo certo. Sim. E hoje em dia a gente Estudou pensa, marketing pra vender também. a gente pensa Exatamente. exatamente o contrário, né? A gente olha e fala, caramba, se tá aqui é porque alguém pensou como fazer com que isso venda mais e mais. Então é realmente complexo e no final das contas é tentar buscar as origens, como vocês mesmos E falaram. foi justamente desse questionamento que a gente fez que surgiu a dieta da roça, né? Porque se você pegar uma pessoa leiga hoje, cara, a nutrição é uma das áreas mais complexas. Os próprios nutricionistas não chegam no consenso. É verdade. Médico brigando com nutricionista briga com médico, ninguém chega no consenso. Dentro de subgrupos tem briga. Dentro da massa maior, nem se fala, é briga. O que a gente pensou? Cara, a gente precisa trazer uma solução para a pessoa leiga. Qual que é a solução para a pessoa leiga? Eu vejo dois grandes problemas na alimentação moderna hoje. O alto consumo de ultraprocessados, de industrializados, e o alto consumo de carboidratos, principalmente refinados, farináceos, açúcar. Esses são os dois maiores problemas. A dieta da roça, o princípio inicial dela é o quê? Você só pode consumir aquilo que poderia ser produzido na roça. Com isso, você já tira 95% do problema, que é o quê? É ultraprocessado. Sim. Você não consegue produzir uma margarina na roça. Ninguém nunca comeu margarina na roça. Por quê? Porque é impossível de produzir aquilo. Precisa de complexo industrial. Precisa de um hexano, que é um derivado de petróleo, para fazer a filtragem ali do grão. Então, só de você implementar esse primeiro princípio da dieta da roça, que é consumir apenas aquilo que poderia ser produzido na roça, você já elimina 95% do problema. E o segundo princípio é priorizar sempre as fontes mais nutritivas em detrimento das menos nutritivas. Se você pegar, por exemplo, um açúcar refinado, ele não tem nada de nutrição, não tem nutriente. Ele não nutre o nosso corpo. Agora, uma fruta nutre. O mel. O mel. Qual que é a nossa briga? O cara fala que o mel é igual ao açúcar. Cara, isso aí pra mim é uma loucura, insanidade, loucura. entendeu? É. E não é, porque existem Pra componentes... vocês não é. Não é. Mesmo que as calorias sejam as mesmas, Mas vocês acham que os nutrientes presentes no mel, vamos começar com as polêmicas então,
são significativos? Digo assim, a quantidade é significativa? Deixa eu formular melhor. De acordo com o tanto de calorias que a gente vai conseguir ali. É significativo você, tipo, faz muito bem? É essencial você consumir o mel? Um exemplo. O mel, nas culturas egípcias, ele era utilizado como Eu não tenho nada contra o mel. antibactericida para feridas, tá? Sim. Ferimentos expostos. O mel ele tem muitas propriedades que nenhum outro alimento tem. Ele é antibiótico, ele é anti-inflamatório, ele tem muito fitoquímico. Então, quando a gente pega assim, não, isso é uma coisa que inclusive os nutricionistas usam muito, mas as quantidades são muito pequenas. Só que, se a gente pegar quantidades pequenas e colocar isso para 50 anos dentro do teu corpo, diariamente você colocando um pouquinho ou você colocando nada. O açúcar, o que é o açúcar refinado? Qual que é o processo de refinamento? É justamente tirar todo o restante e deixar somente o carboidrato, tá? O açúcar. O mel, ele é açúcar também, ele tem açúcar também. Só que junto com esse açúcar você tem diversas substâncias que vão fazer bem pro teu organismo, seja no curto prazo ou no longo prazo. Inclusive o mel é excelente para a imunidade. Então assim, você pegar um alimento que é o açúcar, e comparar com um alimento que, pô, é um alimento milenar, existe desde o primórdio da humanidade, e você falar que é a mesma coisa, não faz muito sentido.